Bom dia a todos vocês. É com grande prazer que nós estamos aqui de volta, com grande alegria quando nós somos convidados, porque nós somos muito bem acolhidos aqui nessa casa. E hoje nós vamos falar sobre dar graças em todas as coisas. E aí tá chegando o mês de novembro, né? Chegando o Thanksgiving, que é o dia destinado ao agradecimento, que não deveria ser só esse dia, né? Para agradecermos, porque nós temos que agradecer todos os dias, todas as bênçãos que nós temos. Mas ainda bem, né? Graças a Deus que tem um dia, né? Destinado a isso. E aí a gente vê, nós encontramos um ensino precioso de Paulo de Tarso, né? O grande notável apóstolo do cristianismo, quando ele disse: dai graças a Deus por todas as coisas. Então, este ensinamento, ele foca a questão da gratidão. Então, desde o início dos tempos, Paulo de Tarso já via a importância de se agradecer em tudo na nossa vida. E nós falamos muito, né, em gratidão, em sermos gratos. Tem até um mantra aí que há certo tempo todo mundo ficava gratidão, gratidão, gratidão. Disse que tinha que repetir 3 vezes. Não sei o porquê das 3 vezes, né? Mas será que nós sabemos mesmo o que quer dizer gratidão? Nós conhecemos a palavra gratidão? Nós sabemos mesmo ser gratos a Deus por todas as coisas? Então, vamos ver aí a etimologia da palavra gratidão. E o que é etimologia? A etimologia é o estudo da origem histórica da palavra, né? De onde essas palavras surgiram e como elas evoluíram ao longo dos tempos. É bom a gente estar informado sobre isso. Então, vamos ver qual a etimologia da palavra gratidão. Então, ela tem a sua origem no latim, que é gratia. E ela, na sua tradução, né, ela tem o significado de graça ou gratos. E na tradução ao pé da letra, ela quer dizer agradável, alguma coisa agradável. Então, o nosso estudo de hoje será sobre o que nos é agradável. Mas será que é fácil reconhecer o que nos é agradável quando nós estamos encarnados aqui num planeta de provas e expiações? Né? Será é fácil reconhecer quando tudo vai bem? Nós somos gratos quando tudo vai bem? E quando alguma coisa acontece, né? Quando vem os problemas que são inevitáveis, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E são essas tribulações que vão nos fazer mais fortes, né? Problemas a gente sempre teve, estamos passando por ele e com certeza no futuro ainda teremos que enfrentar alguns, porque é só através, né, dessas tribulações que nós vamos alcançando, né, que nós vamos nos fortalecendo para o nosso crescimento espiritual. Então é isso que nós vamos ver hoje aqui nesse estudo. Então, para começarmos o estudo, vamos ver, né, o significado dessa palavra gratidão no dicionário. E diz que é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. E aí a gente vai lá no Evangelho, na passagem de Lucas, precisamente no capítulo 17, e conta que Jesus estava indo para Jerusalém. E aí ele passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando então em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que ao verem Jesus, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E aí Jesus, olhando para eles, disse: vão, né, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E assim eles fizeram, começaram a sua caminhada em direção aos sacerdotes. E aí, nessa caminhada, um deles olhou para o corpo e viu que ele tinha ficado totalmente curado, assim como os outros 9. Então, aquele decidiu voltar para agradecer Jesus e glorificar a Deus a sua cura. E aí, ele vendo Jesus, né, ele caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este homem, né, era um samaritano, que naquela época os samaritanos, eles eram considerados impuros pelos judeus. E aí Jesus olha para ele e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9?
Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então ele olha para aquele homem e diz: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Então, para melhor compreensão do tema, né, vamos ver agora qual a definição de ingratidão. A gente sabe que gratidão é ser grato, né, por um auxílio, por um favor. E a ingratidão? A ingratidão é a omissão de ações que demonstra gratidão e o reconhecimento referente ao esforço dispensado por alguém em nosso favor. Então, nessa passagem de Lucas aí, né, dos 10 leprosos, nós temos o exemplo aí, os dois exemplos, né, da gratidão e da ingratidão. Da gratidão daquele único, né, que resolveu voltar para agradecer Jesus pela sua cura. E a ingratidão, aqueles outros 9, que mesmo vendo que estavam curados, achou que não, né, não valia a pena, que não era importante, e voltar e agradecer a Jesus. Então, nós devemos sempre, né, agradecer, sempre em todos os momentos da nossa vida. Seja os momentos de tristeza, né, de normalidade, de alegria, nós temos que ter sempre esse sentimento de gratidão. Eu, né, não sei como foi a vida de vocês até aqui, o presente momento. E vocês também não sabem nada como foi a minha vida até esse presente momento. Mas uma coisa é certa, todos nós, né, todos nós já passamos por momentos bem difíceis até chegarmos até aqui. Nós podemos ver a nossa chegada aqui, né, nesse país, né, como se nós tivéssemos nascido de novo, né? Nós tivemos que fazer uma reviravolta nas nossas vidas para acostumarmos, para adaptarmos aqui a cultura, ao clima, a comida. E olha só, nós estamos aqui hoje, né, felizes, dentro de um centro espírita, né, o melhor de tudo, dentro de um centro espírita, fortalecendo o nosso espírito. E aí, procurando vencer as nossas mazelas e nos procurando tornarmos pessoas melhores. Então, nós estamos aqui precisamente dentro do Centro Caminho da Luz, né? Este lar, hospital, escola, que nos acolhe com tanto carinho, onde nós encontramos pessoas sempre prontas, né, a nos ajudar, onde nós recebemos remédios para as nossas mazelas, sejam elas físicas, emocionais ou morais. Vocês não se enganem, cada um de vocês que estão sentados nessas cadeiras estão recebendo agora um tratamento individual e especial, né, para cada mazela, né, individualmente. Os espíritos estão aqui trabalhando em cada um de nós. Então, aqui também, nessa casa, nós aprendemos sempre uma coisa nova. Mesmo quando a palestra, né, o estudo do dia for alguma coisa que vocês já ouviram, já leram, né? Sempre a gente vai ter um ensinamento diferente, mesmo que seja alguma coisa que a gente já ouviu. Mesmo se for uma palestra que você já ouviu e viu, né? Então, também nos estudos, quantas coisas a gente aprende nos estudos da casa, né? No atendimento fraterno, sempre tem uma coisa nova para aprender. Nós nunca podemos falar que nós já sabemos de tudo, porque a cada dia nós estamos aprendendo uma coisa nova. Então, tem um ditado popular que diz, né? No frigir dos ovos, né? Não foi tão ruim assim. Então, a nossa caminhada até aqui valeu a pena, né? Só da gente estar aqui, dentro de um centro espírita, já valeu a pena tudo que a gente passou. E nos fortalecendo para o que ainda virá, né? Então, a gratidão nós temos que ter até pelas fases difíceis, né? Que com certeza, eu disse, né? Nós já passamos, estamos passando, alguns de nós, e com certeza ainda, né? Vamos passar. Então, Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Né? E nós viemos a este mundo para quê? Para aprender, para servir ao nosso próximo, né? Infelizmente, ainda nesse estágio evolutivo no qual nos encontramos, nós ainda não conseguimos aprender só com as coisas boas. Nós temos que ter ainda as adversidades, né, para a gente focar melhor naquilo que a gente precisa e
ficar bem no aprendizado, né? Então, dar graças em tudo é reconhecer que, em meio a quaisquer circunstâncias, há um propósito. Todo problema, toda dificuldade que a gente passa tem um propósito, tem uma finalidade, tem um porquê, né? E aí a gente não precisa desesperar, porque tem certos problemas que a gente está passando, enfrentando, que a gente pensa, meu Deus, eu não vou dar conta disso, meu Deus, a solução não vai chegar, meu Deus, ninguém vai me ajudar. E aí, gente, como diz, né, os amantes do futebol, no último minuto do segundo tempo, muitas vezes chega aquela resposta que a gente precisa, chega aquela ajuda que nós estávamos esperando e tudo se resolve. E se não resolveu, porque não ia ser bom para a gente, né? Vamos olhar desse lado. Se aquilo que a gente tanto esperava não deu certo, porque quando diz aquele ditado também, Deus fecha uma janela e abre uma porta. Talvez ali não era a sua janela, talvez Deus está te mandando lá para frente para você abrir aquela porta enorme e espaçosa. Então, dar graças em tudo, ela nos ensina que a diferença da vida não é passar ou não passar pelos vales. Aquele que a gente encontra lá no Salmo 23, né? Mesmo se eu andar pelos vales da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois estás comigo. Então, a diferença é como que nós vamos passar por esses vales. Porque é claro que a vida, nós vamos encontrar esses vales da sombra, muitas vezes, né? Que nos dá medo, né? Nós ficamos fragilizados. Mas se nós estamos fortalecidos, né? Na fé e confiantes que nós estamos sendo amparados, nós vamos passar por esses vales, né? Calmamente. E como que é que a gente vai passar por esses vales? A gente vai se revoltar? Vai começar com lamúrias nas clássicas perguntas, né? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Eu sou uma pessoa tão boa, eu trabalho tanto, por que isso acontece comigo? Ou a gente vai enfrentar, né, de cabeça erguida, passar com coragem, com fé, com determinação e com a certeza que no final, né, tem ali uma mensagem, um aprendizado que nós vamos tirar para nós. Mas na correria do dia a dia, né, que nós vivemos, né, fechados nas nossas próprias dificuldades, problemas, desafios, que é claro, né, a nossa vida aqui também não é muito fácil, né? A gente tem que trabalhar, tem que dar conta da casa, dos filhos. Então, fica com saudade dos familiares no Brasil. Então, egoisticamente, às vezes, nós esquecemos de agradecer, né? Por causa desse turbilhão que nós deixamos, né? Muitas vezes tomar conta da nossa vida. E aí, eu vi uma certa frase uma vez que eu achei muito bonitinha, que é: a gratidão é o combustível da alma leve. Então, quando a gente é grato, começa a praticar isso no seu dia a dia. Se você chega no trabalho, né, aquele trabalho que você não está muito feliz nele, mas você entra e fala: muito obrigada, Senhor, porque eu tenho esse trabalho. E começa a agradecer por tudo. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque eu estou encarnada ainda no corpo físico. A vida vai se tornando mais leve, né? Automaticamente, tem vezes que você nem percebe por que eu estou tão feliz assim. Porque é o milagre da gratidão, né, que transforma a nossa vida. Então, muitas vezes, nós somos ingratos também e nós sofremos porque ainda nós não alcançamos a nossa maturidade espiritual, né? Mas não vamos desanimar, não. Nós estamos no caminho. E é claro que ainda nós temos os nossos momentos de reclamação, né? É normal, nós ainda somos seres imperfeitos, né? Se nós fôssemos seres perfeitos, com certeza nós não estaríamos encarnados aqui nesse planeta. Estaríamos lá nos mundos felizes. Mas ainda a gente está nesse caminho para os mundos felizes. E o que seria essa maturidade espiritual que a gente está no caminho para alcançar, né? É quando que nós percebemos que, apesar de enfrentarmos esses conflitos, né, passarmos aí por esses vales da sombra e da morte, nós desfrutamos de um equilíbrio interior. E nós temos a certeza que nós não estamos sozinhos. Nós lembramos de agradecer ao nosso anjo guardião todos os dias?
A gente nunca lembra de agradecer. Lembra de vez em quando, né? Eles estão conosco 24 horas por dia, do nosso lado, nos protegendo, nos amparando, né? Só esperando ali a nossa reflexão para entrar em contato com eles, para ter a ajuda que nós precisamos. Mas aí a gente esquece muitas vezes de agradecer. Já quando nós somos imaturos, né, espiritualmente, a gente não consegue compreender o movimento do tempo. A gente não consegue compreender que a vida, em geral, ela é feita de fases. Seja a vida na natureza, seja a nossa vida pessoal, ela é feita de fases. E aí, se a gente encarar essas fases, essas mudanças, nós vamos evoluir conforme essas mudanças. Vamos aí fazer uma comparação entre a nossa vida pessoal e as fases da natureza, né? Na natureza nós temos a primavera, o verão, o outono, o inverno. A primavera tem as suas coisas boas e tem as suas coisas lá não muito boas. O que é bom? Ai, fica tudo lindo, né? Tudo florido, tudo verdinho, tudo colorido, o tempo começa a ficar melhor. E qual é a fase ruim? Quem tem alergia, né? Passa um mal bocado na primavera. O verão tem a sua fase boa? Tem, o sol brilhante, fica claro até mais tarde, né? A fase ruim, nossa, tem dia que tá tão quente, tão abafado, tanta umidade, que a gente logo fica querendo entrar no inverno. Temos o outono, né? Qual a fase boa agora, essa fase que nós estamos nela? É tão lindo ver as árvores todas coloridas, né? De bege, de laranja, de vermelho, aquelas folhas caindo. E qual a fase ruim? Ai, tá chegando o frio, tá chegando o inverno. Temos o inverno, qual que é a fase boa, né? Ai, vamos ver aquela neve branquinha caindo, aquele frio que nós podemos ficar dentro de casa lá, quentinho, tomando um chocolate quente junto com nossos familiares, assistindo um filme, lendo um livro bom. E qual que é a fase ruim, né? Ai, quando neva, eu tenho que pisar naquela neve que vira aquele leguedei, que era branquinho, fica preta, aquele frio, eu tenho que sair nesse frio para trabalhar. Tá vendo? Nas fases da natureza, todo tem o seu lado bom e o seu lado não muito bom. E isso na nossa vida também, pessoal. Olha só, a nossa primavera é a nossa infância. O que é bom na infância? Tudo de bom, né? A gente não precisa se preocupar com conta, não precisa se preocupar de onde que tá vindo a comida, quem vai pagar a nossa escola, né? Quem vai comprar que dinheiro que vai comprar brinquedo. Nada disso, é só se divertir. E qual que é a fase ruim? A gente tem que obedecer tudo que os pais da gente falam. Não temos autonomia para nada, né? O verão, o que é o verão na nossa vida pessoal? A nossa juventude. Né? Olha só, e o que é a juventude? Né? O despertamento para as coisas boas da vida, é alegria, energia. E qual que é a fase ruim da juventude? Né? É porque ainda estão muito imaturos, não tem controle emocional, né? Não sabe canalizar a energia direitinho. O outono é aquela fase que nós estamos maduros, né? Estamos mais introspectivos, estamos analisando a nossa vida, né? Será que eu fiz certo até aqui? Será que esse caminho que eu tô nele é bom, né? E qual a fase ruim, né? Que a gente começa a sentir aquele vazio existencial. Se a gente não procurou ainda, né, um auxílio espiritual, a gente começa a sentir, tá faltando alguma coisa, né? Aqueles questionamentos, de onde que eu vim? O que eu tô fazendo aqui? Qual a finalidade da minha vida aqui? Para onde que eu vou? Né? Então, por isso que é tão importante a gente estar aqui dentro do centro, nos fortalecendo. E o inverno, né? Qual a fase boa do inverno? O inverno, nós já passamos por todas essas fases, né? Nós estamos ali só na tranquilidade agora, vendo, né, os nossos filhos criados, nossos netinhos. E qual que é a fase ruim? A fase ruim é que, se a gente não tiver plantado uma boa semente, nós não vamos colher um bom fruto, né? Porque a gente só colhe o que a gente planta.
Então, é muito significativo nós mudarmos de fases. Muita gente não gosta de mudar de fase. Eu, pessoalmente, não gostava. Quando virava uma página que eu via assim, eu tô começando um novo ciclo, eu ficava assim meio triste, meio deprimida, sabe? Pensei, estou perdendo o quê? O que que tá me aguardando lá na frente, né? Mas a gente não pode ficar assim, né? Porque tudo tem um significado. Então nós temos que mudar de estação para nós passarmos por experiências. Já imaginaram se a gente ficasse eternamente lá na infância? Só ali, não preocupar com nada, né? Ficar só na vida boa. Qual o fortalecimento que nós teríamos? Qual o crescimento espiritual que nós teríamos para a nossa vida? Né? Então, nós percebemos o movimento do tempo e cada estação, como nós vimos aqui, seja na natureza, seja na nossa vida pessoal, tem uma beleza, mas também tem um desconforto. Então, é como diz, né, no Espiritismo: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal qual é a lei. Então, cada fase da vida, né, como eu disse, tem a sua beleza, tem o seu desconforto, mas a maturidade espiritual, né, que a gente vai desenvolvendo, ela vai nos ajudar a aproveitar o todo, a olhar os prós e os contras, né, e sermos gratos por tudo que nos vem. Agora, quando nós somos imaturos, a gente só quer aquilo que é bom. Quando vem alguma adversidade, a gente já começa a reclamar, já começa com lamúria, né? Quando a parte indesejada vem, a gente começa a nutrir a ingratidão. Então, e assim com esse sentimento de ingratidão, nós acabamos nos privando do todo, que a gente vai ficar naquele azedume, né? E ninguém gosta de ficar perto de pessoas que só estão reclamando, pessoas mal-humoradas, né? O bom humor é tão bom. Quando eu chego aqui nesse centro de manhã, nossa, todo mundo sorrindo, vem me perguntar como eu tô. Ah, é tão bom, gente. Mesmo que eu tô com algum problema, quando eu entro aqui eu esqueço. Porque é tanta alegria, eu gosto muito desse ambiente aqui. Eu já falei, né, com vocês que eu me sinto muito bem aqui nesse centro. É como se eu estivesse lá no centro, né, no Luz Divina. Então, vejam bem, nós agradecemos quando nós acordamos de manhã? Será que a gente agradece todo dia que a gente está ainda no corpo físico? Ou a gente já acorda estressado? Obrigada, meu Deus, que eu estou no corpo físico. Ai, meu Deus, vou ter que pegar aquela 280. Nossa, aquele povo fica me cortando. Que trânsito danado. Vou limpar a casa daquela mulher enjoada. Ou mulher que eu não gosto de limpar a casa dela. Né? Será que a gente acorda assim? Ou será que a gente faz aquele momento de silêncio e agradece a Deus todas as oportunidades que nós estamos tendo aqui, né, nessa encarnação? Nós agradecemos um copo d'água que a gente toma? Nós agradecemos? A gente acha que é automático. A boca tá seca, pega a água ali, ó, e joga na boca e nem sente o que que nós estamos fazendo. Nós podemos beber água? Vamos agradecer. Porque, olha, vou lembrar vocês, tem pessoas que fazem hemodiálise, elas não podem beber água. E muitas vezes elas dariam todo o dinheiro que elas têm só para poder beber um copo d'água, mas elas não podem beber água. Então, a gente agradece pelos membros do nosso corpo, que a gente tem tudo perfeito. A gente agradece que a gente pode vir aqui ao centro caminhando. Nós temos nossas mãos, nossos braços, podemos movimentar, nós podemos ouvir, né, as palestras aqui desse centro, nós podemos ver as belezas da vida. Nós temos o paladar para experimentar esse lanche gostoso, esse pão de queijo maravilhoso que tem aqui. Muitas pessoas não têm paladar. Elas comem por necessidade, mas não sentem o gosto de nada. Né? Nós agradecemos pelo cheiro, né, pelo olfato, que nós podemos sentir. Cheirinho gostoso de comida, cheirinho gostoso de um perfume, de um ambiente. Né? A gente esquece, a gente acha que isso são coisas corriqueiras, né? Isso é natural, todo mundo pode fazer isso. Nem todo mundo pode fazer isso. Nós somos abençoados. Então, tem uma vez uma palestrante lá no nosso centro, ela fez uma palestra porque nós temos dificuldades em registrarmos dádivas, né, gente? Isso é comum. A gente foca mais no lado negativo do que no lado positivo das coisas. Então, ela deu um exemplo.
Olha, gente, vocês fazem o seguinte, tem uma técnica, vocês pegam um caderno e deixam um lado para vocês anotarem só as coisas boas. Aí vocês escolhem se vocês querem anotar semanalmente, diariamente, semanalmente, mensalmente ou até anualmente. Aí daquele lado ali você anota tudo que você acha que foi bom que aconteceu para você. E do outro lado, tudo que foi não muito bom. E aí, tenho eu tenho uma dificuldade de registrar coisas boas. Então é por isso que eu estou fazendo essa palestra aqui. Porque o tema da palestra é primeiro para o palestrante. Porque a gente tem que estudar, né? Você tem que gravar a mensagem, você tem que falar. Então, quando chega no final, você já está absorvendo aquela mensagem, você já começa a mudar a sua mentalidade. Então eu resolvi fazer esse caderno, gente. Sabe o que aconteceu? O lado das coisas ruins, mas estava cheio, não tinha nem lugar, não tinha nem linha de eu anotar mais. E o lado das coisas boas, tinha umas 3 linhas ali que eu considerava que era boa. Aí eu falei assim, gente, eu preciso mudar essa minha mentalidade, né? Então, por isso que eu resolvi fazer essa palestra. Em tudo, dai graças, né? Então, a gente vê que, né, todas as coisas boas que acontecem no nosso dia a dia, nós não registramos como bênçãos. Nós registramos como coisas corriqueiras, coisas que acontecem com todo mundo, né? Isso é normal, não é? Como acordar. Quantas pessoas não acordaram hoje no corpo físico, né? Ter um trabalho. Quantas pessoas não têm um trabalho? Ou então perderam o trabalho na sexta-feira, perderam hoje, e nós temos o nosso trabalho. E se nós perdemos, com certeza nós vamos achar outro. Ter saúde. Esse tema é tão importante, né? Que a gente não dá muita importância para isso. A gente vive no automático, né? A gente vai, trabalha, volta e não sente nada. Sente uma dorzinha aqui, claro, né? Sente uma dorzinha nas costas, uma dorzinha nas pernas, mas nós não temos doenças graves. E olha, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O meu cunhado, há 6 meses atrás, ele foi diagnosticado com ELA. Não sei se vocês conhecem essa doença. E ele era normal, tinha uma voz maravilhosa, adorava cantar, era um homem grande assim, sabe, bem forte. E ela é a esclerose lateral amiotrófica. Então, há 6 meses atrás, ele foi diagnosticado com isso. Ele estava normal, estava seguindo a vida dele normal. Então, essa doença, ela é uma doença neurodegenerativa e progressiva. Dia a dia, a pessoa vai ficando pior. Então, ela leva, né, ela afeta o sistema nervoso e ela leva à degeneração dos neurônios motores que controlam os movimentos voluntários, como andar, mexer os braços, virar a cabeça. Ele não pode fazer nada disso mais, né? Então, a doença causa paralisia gradual. Com 6 meses que ele foi diagnosticado, hoje ele já não anda. Ele está magro, que a pessoa perde muito peso. Ele já não está conseguindo falar mais, porque... e até a minha cunhada pediu para a gente olhar aqui um aparelho que possibilita a pessoa se comunicar com os olhos. Olha isso, gente. Comunicar com os olhos. E aí, ele já não pode beber água. Para ele beber água, tem que misturar um pozinho na água. Porque se você beber a água natural, ele engasga e pode morrer. Ele não pode, daqui a um pouco ele não vai poder comer mais, porque a pessoa perde, né? A fala, os movimentos, a deglutição e, pasmem, a respiração. E o cérebro, normal, lúcido, lúcido, lúcido. A pessoa fica prisioneira dentro do próprio corpo e dependente 24 horas de uma pessoa. Porque se ela estiver ali no oxigênio, o oxigênio acabar e não tiver ninguém para trocar, ela morre. Então, vocês já imaginaram isso? Uma pessoa que era normal até 6 meses atrás. E a doença vai cada dia, e pior que isso, a gente vê que não tem cura, né? E a cada dia ele está um pouquinho pior. Cada dia um pouquinho pior. E a gente que está aqui, ó, com a saúde perfeita, está reclamando. Porque nós temos que pegar trânsito, porque não tem dinheiro para comprar aquela roupa que a gente queria, porque o dinheiro não dá para ir almoçar fora no restaurante, né? Porque a gente tem aquele patrão que a gente não gosta muito. Então, a gente tem que focar, né, nas coisas que realmente fazem sentido na nossa vida,
para nós sermos gratos. E eu estou dando esse exemplo dele, esse exemplo pessoal, porque isso me chocou muito, né? Isso me chamou a atenção, né? Será que eu não estava dando importância para as coisas essenciais, né? Como a gente ter saúde, a gente poder ver que é o centro, a gente ter liberdade de termos a nossa religião, né? Termos o centro espírita, que a gente pode vir aqui com as portas abertas, sempre nos recebendo, né? Então, a gente não dá importância a essas coisas. Só quando a gente perde que a gente dá importância, né? Então, a gente vê que agradecer não é algo comum entre as criaturas humanas. Por mais que a gente fale gratidão a tudo, né? A gente gosta muito de receber. Ah, a gente gosta, né? De receber presente, receber uma comidinha pronta. Como que a gente gosta de receber? Mas a questão é a hora do agradecimento. Será que a gente sabe agradecer? E aí parece, né, às vezes, que as pessoas que fazem as coisas para nós, no nosso juízo, no nosso entender, não estão fazendo mais que obrigação. Tem que fazer isso mesmo, né? Quando isso não é verdade, né? Nós vemos muitos casos de ingratidão que começam dentro das famílias. E vejam só, Rossandro Klinger, ele conta que certo dia, né, ele é um psicólogo espírita, foi uma mulher fazer uma terapia com ele, então essa mulher chegou e falou para ele que ela tinha um trauma, né, desde a infância, que ela não conseguia sair daquele trauma, que quando ela era criança, a mãe dela falou uma frase para ela, que aquilo ficou ali no cérebro dela e ela não conseguia ir para frente. E aí, ela já tinha 60 anos, viveu a vida toda nessa frase que a mãe dela falou para ela, talvez num dia que a mãe dela estava nervosa, porque a gente sabe como que os pais se desdobram, né? Para dar conta de tudo, né? Dos filhos, da casa, das responsabilidades. E aí, esse dia, a mãe, né? Devia estar nervosa, estressada, falou uma frase para ela que ela guardou aquilo para ela durante 60 anos. E aí, ela se sentia complexada e inferiorizada por causa dessa frase. Então, Rossandro vira para ela e diz, olha, quantas vezes a sua mãe te amamentou quando você era um bebezinho? Aí ela diz, ah, não me lembro, né, que eu era um bebê, como que eu vou saber? Mas com certeza muitas vezes, porque eu cresci saudável. E aí ele perguntou, quantas vezes ela fez aquela comidinha gostosa que você adorava, que ela fez só para te agradar? Ah, Rossandra, eu não me lembro, mas, honestamente, foram muitas vezes que tudo que eu pedia à minha mãe para fazer, ela fazia. Quantas vezes ela te acalentou quando você estava triste? Quando você brigou com seu amiguinho, quando você terminou com seu namorado, quando você estava com algum problema? Ah, não me lembro. Minha mãe era muito carinhosa. Ela sempre estava me acalentando por alguma coisa, mas eu não me lembro quantas vezes foram. Então, o Rossandro vira para ela e diz, então você está me dizendo que você conviveu com a sua mãe 60 anos e a única coisa boa que você lembra dela, a única coisa que você gravou dela, né, foi essa frase negativa que ela te falou, né? Você não lembra de nada bom que ela te fez? Então, é muito... Raul Teixeira, essas palavras são de Raul Teixeira. Ele disse que é muito difícil encontrar filhos que não têm queixa contra seus pais, mas que os pais também teriam queixas contra seus filhos. Mas como eles o amam, né, incondicionalmente, querem o bem dos seus filhos, os pais toleram seus filhos por amor. Então, muitos filhos dizem, né, ah, meus pais são severos demais. Meus pais são muito exigentes. Meus pais são cobradores e me sufocam. E nós não paramos para pensar que por mais complicados que os nossos pais sejam, né, nós temos que ser eternamente gratos a eles. Por quê? Pelo dom da vida. Se nós estamos aqui hoje, se nós somos como nós somos, eles nos deixaram nascer. Então, como nós somos hoje, nós devemos aos nossos pais, né? Com todos os defeitos que eles possuem, nós temos que ser gratos. E se nós não conseguimos ser gratos aos nossos pais que nos concedeu a vida, então nós não conseguiremos ser gratos a ninguém e a nada que alguém irá nos fazer durante a nossa vida, né?
Então, muitos reclamam: ah, eu não amo meu pai, eu não amo a minha mãe. E Raul Teixeira diz: essa é uma outra questão. Porque nós sabemos que nós já vivemos outras vidas. E, consequentemente, nós trazemos pendências, né? Que nós estamos agora acertando dentro dos nossos lares. Mas, apesar disso, sermos gratos é imprescindível, né? Gratidão é uma virtude de quem consegue amar, mas também de quem consegue raciocinar, de pensar. Porque, vejam bem, mesmo quando nós não sentimos nada, né, nenhum amor pela pessoa que nos atende, mas essa pessoa nos atende. Então, nós temos que ser gratos, né? Quando você vai a um restaurante, né? O garçom vem ali, te atende com tanta gentileza, traz a sua comida, né? Com tanta educação. Você conhece? Não. Você sabe da vida dele? Não. Você é amigo dele? Não. Mas ele está ali te atendendo, né? Sendo gentil, sendo educado. Então, nós temos que ser gratos, né? Então, principalmente com nossos pais, por mais complicados que eles sejam, né? Eles nos deram a vida. Então, nós não podemos deixar brotar no nosso íntimo dificuldades de registrar essas dádivas que nós achamos que são corriqueiras, que é coisa normal, que todo mundo tem. Não é. Porque só vai fazer o quê? Vai nos trazer infelicidade e insatisfação, né? Igual aquela frase lá: a gratidão é o combustível que faz a alma leve. Então, é aquele clássico, né? Como todos nós já conhecemos e já vivenciamos em nossa vida. Quando uma pessoa da nossa convivência, né, faz alguma coisa assim que a gente acha que não é ruim, que não é boa pra gente, a pessoa talvez estava nervosa, aí você fez uma pergunta, a pessoa te deu uma resposta assim atravessada, mas não porque ela tá com raiva de você, porque ela tá com muita coisa na cabeça, muitos problemas. E aí o que a gente faz? A gente começa a espalhar para todo mundo. Olha, fulano falou isso de mim, me deu essa resposta, você acredita? E aí a gente começa, né, a espalhar aquela má impressão para todo mundo, falando mal dessa pessoa. Agora, vamos ver, né? Vamos raciocinar. Aquela pessoa que hoje nós batizamos de ingrata, que é da nossa convivência, se ela é da nossa convivência, com certeza, ela já fez muitas coisas boas para nós. Porque eu duvido que algum de vocês aqui vai trazer para a convivência de vocês uma pessoa que só faz coisas que não sejam agradáveis, né? Então, aquela pessoa que hoje te deu uma resposta atravessada ou não viu você cumprimentando, né? Passou por você e te cumprimentou, você não ouviu. Eu, pessoalmente, gente, eu não escuto do ouvido esquerdo, viu? Eu tenho um problema de audição no meu ouvido esquerdo. Então, se vocês algum dia passarem pelo meu lado esquerdo e me cumprimentarem e eu não responder, não é que eu não estou querendo responder, é porque eu não escutei, né? Então, a gente tem que ver, né, as dificuldades, né, que cada pessoa traz, seja um problema que ela está passando, né? E isso faz lembrar a historinha, né, que diz uma lenda árabe, que dois amigos viajavam pelo deserto. E em determinado ponto da viagem, eles discutiram. E aí, um agrediu o outro, deu uma bofetada no rosto do outro, né? Mas assim, eles não se separaram, continuaram a viagem. Mas assim, conversaram nem nada, mas continuaram a viagem. E aí, esse amigo ofendido, ao passar por uma areia, pegou um graveto e escreveu, né? Hoje, meu melhor amigo me bateu no rosto. E aí seguiram a viagem e chegaram a um oásis, onde eles resolveram, né, tomar um banho. E aí aquele que tinha sido a vítima, né, começou a se afogar, porque ele não sabia nadar e ele pegou um certo ponto fundo lá. E aí aquele agressor correu e salvou aquele que estava se afogando. Então, ao recuperar-se, aquele amigo pegou, aquele que estava se afogando, pegou um estilete e agora escreveu na pedra, né? Hoje, meu melhor amigo salvou-me a vida. Então, intrigado, aquele amigo que tinha agredido a ele perguntou: por que depois que eu te bati, você escreveu na areia e agora que eu te salvei, você escreveu na pedra? E ele sorrindo disse, né? Quando um grande amigo nos ofende, nós devemos escrever na areia.
onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Agora, porém, quando alguém nos faz algo grandioso, nós devemos gravar na memória do coração, né? Onde o vento nenhum do mundo poderá apagar. Então, o que a gente vê aqui? A gratidão, né? Gratidão pela amizade, por todos os momentos. Nós temos que escolher o lado bom da vida. E olha só que interessante que eu encontrei. Nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, que nós podemos escolher, né? Para qual lado a gente vai. E olha só, a palavrinha ódio, ela tem 4 letras. E a palavrinha amor também tem 4 letras. A palavrinha mentira, ela tem 7 letras. E a palavrinha verdade também tem 7 letras. A palavrinha chorar tem 6 letras. E a palavrinha sorrir também 6 letras. O mal tem 3 letras. E o bem também tem 3 letras. Olhem só, tudo na vida tem 2 lados. Então, por isso, nós temos que sempre escolher o lado melhor, né? Porque a vida, gente, sempre, né? Ela costuma devolver o fruto das nossas escolhas. Então, se nós escolhemos plantar, né, toneladas de espinhos, não vamos esperar que nós vamos colher algodão fofinho, né? Nós vamos escolher espinhos, né? Que vão nos machucar a carne. Então, aqui, quase terminando já, obrigado pela paciência de vocês, nós temos que evitar nos tornarmos uma pessoa viciada em reclamar. Olha só que interessante, na mecânica quântica, explica que a palavrinha ré, né, que tem o prefixo ré, significa repetição. Toda vez que você vê uma palavra com prefixo ré, a outra palavra quer dizer que você está repetindo aquilo, né? Então, reclamar, você está sempre clamando por aquilo, né? Então, se você fica só reclamando, ela significa clamar ao universo que ele mande mais daquilo que nós estamos repelindo. Olha só. Se a gente está reclamando do cansaço, né? Ai, tô cansada. Você fica sempre falando aquilo, você está pedindo mais cansaço para a sua vida. Aí nós queremos isso? Claro que não. Nós queremos ser pessoas prósperas, pessoas melhores, espiritualizadas, pessoas que trazem a gratidão no coração por tudo, né? Agora, usar o nosso poder mental, emocional e espiritual de forma favorável, né? Ao nosso objetivo e começar a agradecer a tudo que vem na nossa vida. Porque olhem só o que a mecânica quântica também fala da palavrinha agradecer. Diz que é fazer a graça descer. Então, toda vez que você está agradecendo por alguma coisa, né, você está ali, ó, recebendo toda aquela energia boa que vai trazer para você mais daquilo que você está agradecendo. Então, a gente só atrai o que nós vivemos. Como diz no Espiritismo, a lei de atração, né? Lei de ação e reação. Então, a gente tem várias coisas, né, na vida, vários motivos para agradecer. E não tem como terminar, né, um estudo sobre a gratidão sem ler a oração de gratidão de Amélia Rodrigues, né, psicografada por Divaldo. Eu, pessoalmente, amo essa oração do Divaldo, né? Então, vamos lá. Prestem atenção como tá tudo aqui nessa oração. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira no céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam pela multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos meus ouvidos, que foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro.
Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois dessa dor no teu leito de amor voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, numa vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio, embalam de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, a companhia de um cão. Alguém que nos dê a mão. Mas se a ninguém eu tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. E particularmente eu queria agradecer a vocês, né? A paciência que vocês têm de me escutar 1 hora aqui falando, que eu com certeza, eu sei que aí, sentada nessas cadeiras, tem pessoas que têm muito mais entendimento desse tema do que eu e que se estariam aqui na frente, estariam falando coisas muito mais produtivas do que eu. Mas que esse é o meio, né, que eu tenho de trabalhar as minhas mazelas e de estar ali, ó, no meu progresso espiritual. Então, muito obrigada. Se não fosse vocês, né, para ouvir, como que eu ia, né, tá nesse caminho, nesse trabalho. Muito obrigada a todos vocês mais uma vez.